E essa é claro que é sua também. Essa música é de minha autoria, com um parceiro chamado Arlindo Júnior. E a gente escreveu esse samba aqui para falar um pouco da minha trajetória, que a gente sabe que nunca foi fácil. E a gente tem uma ideia que as coisas vão ficar mais fáceis, mas na medida que a gente vai dando alguns passos na vida, parece que as coisas vão piorando. Então a gente começa a falar que nunca foi fácil e nunca será. Nunca será. Mas com fé a gente ultrapassa as barreiras e a gente consegue conquistar. E aí essa música fala mesmo da minha trajetória. Sua história. Lembra né? daquele moleque que sempre sonhava sou eu, que largou sua família. Precisei largar da minha cidade para estar aqui em São Paulo. Então fala um pouco de todo esse processo, mas ainda por mais que seja difícil, no refrão a gente canta que hoje é só alegria, porque de tantas dificuldades que a gente passou, a gente realizou muitos sonhos, muitas ideias que eu tinha lá atrás, e hoje estar aqui hoje também é a realização de um sonho super massa, porque eu sou um sambista do Nordeste que vim para São Paulo ainda sem espaço para falar da minha arte, e estar aqui hoje falando da minha arte é de muita alegria mesmo. Essa luta também, né, contra o próprio sistema, né, de você saindo da sua cidade e brigando, né, porque é uma briga, né, quando você fala na sua composição nunca foi fácil, nunca será, é justamente isso, né, mas também é reflexo, né, da sua luta, né, você chegar aqui hoje, né, chegar em São Paulo, cantar a sua música, cantar a sua história, é sim um sinônimo de vencimento, né, de... Cara, a gente vai ver durante esse nosso bate-papo que foram muitas porradas e ainda tomamos bastante. Mas eu já vou dar um start aqui falando, sou de Recife, Pernambuco, de uma comunidade chamada São Martim. Foi lá onde me criei, foi lá onde eu comprei meu primeiro instrumento. Em todo lugar que eu passo eu sempre falo disso e no nosso papo a gente vai voltar muito nesse ponto. Porque eu acredito que todas as conquistas eu preciso olhar para esse lugar, porque foi nesse lugar que eu dei o start para viver da música. Foi nesse bairro, numa praça chamada Nossa Senhora de Fátima, e é muito louco que eu entro na música durante um processo que aconteceu nessa praça, e a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho, mas no meu período de ir para a escola, eu vi um cara ensinando um cavaquinho numa praça, e aí... Eu comecei a matar a aula, meus alunos estão assistindo aí, ó. Não façam isso. Não façam isso. Eu comecei a matar a aula, sentava do lado enquanto ele dava aula pro cara, porque por muito tempo eu precisei trabalhar na Feira do Rolo com meu pai, né? Num outro bairro chamado Cavaleiro e no outro chamado Cordeiro. A gente trabalhava na feira de manhã e no outro ia para uma outra feira para que a gente pudesse colocar comida na nossa mesa e viver esses momentos com meu pai. Houve dentro desse processo de Feira do Rolo, meu pai conseguiu trocar um dos objetos dele no cavaquinho. Só que ele também não tocava, e o cavaquinho ficava em cima do guarda-roupa, e isso aí foi uma moeda de troca em algum objeto que ele tinha. E quando eu comecei a passar e vi que o cara estava dando aula de cavaquinho pro outro, eu falei, cara, eu já tenho cavaquinho, só falta aprender. E é muito louco porque, muito novo, eu via esse cara virou meu maior parceiro na música, chegou a falecer, já fazem alguns anos, mas esse cara que eu via ensinando cavaquinho foi um cara que andou comigo em todos os grupos que eu passei. Caraca, que massa, cara. É muito louco porque não sabia tocar e ele já tocava e o nosso processo de caminhar junto não foi diretamente ali. Eu comecei a estudar cavaquinho, mas o batucada vem da percussão. Só que a minha entrada na música não foi diretamente nesse momento. Como eu falei, tinha a Praça da Nossa Senhora de Fátima, que era uma igreja que tinha lá, e um dos meus amigos de escola tocava flauta. E eu vendo ele tocar flauta, falei, pô, gostei, cara, preciso aprender a tocar flauta também. Mas para tocar flauta, você precisa entrar na igreja, ser do coroinha. E foi o que eu fiz. Eu me inscrevi para ser coroinha, comecei a frequentar a igreja católica e comecei a fazer esse grupo, aprender a tocar flauta, entrei numa orquestra chamada Canarinhos Flautistas. E o muito louco é que a igreja funcionava nessa praça, e nessa praça também tinha um bar que era do pai desse meu amigo chamado Gilberto. Cara, enquanto eu tava na igreja lá, aquele negócio... E o padre lá, rolando. caríssimo, e todo aquele processo fantástico que tem na igreja católica, mas aquela batucada, ela tava me direcionando para um outro lugar que eu ainda não sabia. Até que eu resolvi faltar às missas, cara. Larguei, deu um pulinho da missa e foi mas não era pulinho da missa. Eu estava escalado para ajudar na missa, eu pegava a minha túnica, no lugar de ir para a igreja, eu me escondia no bar.
E comecei a fazer isso, não uma vez só. Fiz a primeira, gostei, aí comecei a fazer de Curtiu. novo. Só que tinha os coordenadores dos coroinhas que ficavam de olho para ver se alguém tava faltando, né? E aí era muito louco. Era o Flavinho. Eu me escondia para eles passavam, né, pra missa. E aí quando eles voltavam, não foi na missa, não. Falei, cara, hoje não dava e Não tal. deu. E até um dia eu resolvi largar, até por Nesse respeito. tempo você já tava já tocando ativamente ou ainda você tava só curtindo, Não, ainda, namorando esse processo? nesse processo eu ainda estava gostando, mas ainda não tocava o instrumento. Eu tenho mais 4 irmãos. Aproveitar e deixar um beijão aqui para Luciana, para o Jefferson, para o Flávio Melodia, que é meu irmão também, compositor, músico, e para o Manuel. Todos eles músicos, cara, super musicais. Mas o Manuel e o outro Flávio, ele começou a tocar o samba antes da gente. E naquela época bem atrás da febre dos anos 90, tava também uma febre de funk, Marlboro DJs, MCs de tudo que era lado. E aí eu e meu irmão Jefferson, a gente tava com a ideia de ser MC. MC. Que era o que os dois era, no pagode, era a lá no sensação do samba. momento, né? Os dois no samba, que também era febre, e a gente, vamos ser MC. E meu irmão, ele comprou um pandeiro, ganhou de presente da minha tia, e ele começou a desenvolver uma técnica no instrumento. Hoje, naquele momento, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas hoje, olhando para trás, o quanto ele evoluiu sem ter direcionamento, que naquele momento não tinha a internet para estar passando as informações para a gente. Então era escutando, mesmo ali, ouvindo os discos, olhando ficha técnica e tirando esse som. E ele evoluiu pra caramba. Só que dentro desse processo que eu passava e vi um cara ensinando, meu irmão foi convidado para entrar no grupo desse cara. Então, meu irmão tava lá e eu já comecei a gostar. Falei, caramba, eu preciso aprender, porque meu irmão já tá lá, aí. os outros dois já tá tocando e eu preciso E tocar alguma na onde coisa. Dessa história, né? E aí, quando eu resolvi, cara, começar a faltar à igreja, foi onde eu comecei a estudar o instrumento que me levou para diversos lugares, que é o tantã, o instrumento de percussão. E fui avançando, evoluindo, até que entrei nesse grupo que se chamava Pagodense. Que o Pagodense foi meu Pagodense. primeiro... Pagodense. Tem um nome mais comercial, pensando em dança, mas não tinha nada a ver, porque a gente tocava um samba. Eu costumo falar para os amigos assim do samba, o lado D do samba. Por exemplo, a gente tocava Demônio da Garoa, mas a gente não cantava Trem das 11 porque era muito popular. Então a gente cantava coisa que talvez o Demônio da Garoa nem tava tocando mais. Com a corda-me do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. A gente cantava as coisas que o Demônio da Garoa nem nos shows estavam tocando mais. Tinha deixado de cantar. Essa aí era um resgate popular. Histórico do Demônios. Então a gente fazia isso com diversos artistas. Cantava... O meu pandeiro rebate meu gongô, e na defesa bate o tamborim. O reco, Cava Chico da Silva. Então a gente tocava um samba tipo lá do D mesmo, que era fugir aquela febre dos anos 90, de Catinguelê, Exalta Samba, das músicas que estavam nas FMs. E esse processo de entrar no grupo, e aí foi quando eu já resolvi sair da igreja, esse grupo ele tem tá aqui hoje, cara, e eu sempre vou falar desse primeiro grupo, desse bairro, porque foi nesse bairro que eu comecei a tomar as primeiras porradas. Então, quando a gente canta Nunca Foi Fácil, aconteceu também em São Martim. E a gente tá vivendo hoje um período de Copa, e eu lembro muito bem que a gente tava em uma das Copas, e meu irmão nessa, começou a tocar, ele começou a querer fechar evento. Mas a gente ainda não tinha um show ensaiado. Não tava preparado. A gente, não tava. E aí? Não tava mesmo, velho. Mas esse não tá preparado é o que me trouxe aqui hoje. De verdade, você vai entender o porquê. A gente resolveu subir o primeiro palco da vida, que era no clube, tem no nosso bairro, chamado Clube de Cabos e Soldados. Ficava na minha rua. E o sonho da gente, de moleque, era fazer um show lá, porque a galera do bairro ia assistir. Ver vocês cantando. Mas aí foi onde a gente, hoje mais madura, onde a gente sofreu a primeira maldade de artística, no meio artístico. O evento ia começar, tipo, 6 horas da tarde, e o cara marcou com a gente meio-dia para estar lá, porque ele queria ver a gente tocar. Puts. E pra gente, super fantástico aquele momento de subir aquele palco, as roupas tudo no linho, aquele negócio, aquele cuidado inteiro. A gente foi lá e fez aquele mega show que a gente achava que estava super maneiro. E para nossa surpresa, o evento era 18 horas, mas a gente estava lá tocando pra gente e ainda assim, mega feliz. O que não foi bacana e o que me trouxe aqui hoje
foi a fala de um dos funcionários desse clube, que era eletricista. Naquele momento fiquei muito bravo com ele, Não. mas hoje ele já se foi. Mas antes da ida dele para outro plano, ficou super amigo nosso. Mas a fala dele nesse momento não foi tão bacana, porque nesse processo da feira do rolo, né, a gente tocava, começou a tentar tocar, mas de manhã cedo a gente tinha que estar ralando com o nosso pai. E eu lembro que a gente estava num ponto de ônibus quando esse eletricista passou e olhou pro meu irmão, que é bem mais velho, maior, virou pro meu irmão e falou: "Pô, negrão, que pagode ruim da porra, velho." Direto, velho. Lata. Na lata. E Você tava junto com ele, né? tava, e pra mim aquilo soou Foi normal, porque pra mim. Só que eu vi meu irmão muito triste e quase chorando. Não recordo bem diretamente, mas quase chorando. E aquilo impactou a gente de um jeito, cara. Pra mim tá tudo certo. E se gostou ou não gostou, o problema é dele. Mas o impacto que deu no meu irmão é o que me trouxe aqui hoje, velho. Te colocou na... Me trouxe aqui hoje de verdade, Que massa, porque cara. hoje as minhas realizações não são minhas apenas. O meu irmão parou bem depois desse processo aí, ainda a gente tocou um tempo, mas ele hoje é um pastor evangélico, então ele largou e eu segui com o sonho. Então toda vez que eu vejo uma dificuldade na minha vida, eu lembro que eu tô sonhando junto com o meu irmão. Pô, que Essa massa dificuldade a gente precisa passar. E o Bernel, cara, com essa fala, ele Bernel, a gente o que falou, fez essa fala indevida aí, mas que ajudou a gente todo esse processo. Depois da fala do Bernel, a gente deu uma virada de chave de querer provar pro Bernel que a gente podia, velho, ao ponto da gente começar a ensaiar o grupo das 6 às 18, das 7 às 15. Não interessava, o dia tava ali inteiro, fazendo... velho, o dia inteiro. E aí esse pagodense, ele começou a ganhar um corpo de som mesmo, organizado. Até e por conta do ensaio, né? Do processo mesmo de treinar, de se preparar, de buscar informação. E a gente conseguiu sair do nosso bairro. E sair do nosso bairro para fazer outros eventos fez com que esse pagodense ele se destacasse na cidade. Então a gente começou a ter espaço em outros lugares e eu lembro que dentro desse processo a gente tomou algumas porradas ainda, mas diretamente nesse Clube Capitão Soldado eu lembro quando a gente foi fazer um show e meu irmão já não estava mais e o Exalta Samba tinha lançado um samba do Jorge Aragão. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? E eu lembro que a gente tinha um show montado com tema, com tudo para fazer. E quando a gente tá passando o som, eu olho pro lado, o Bernel tava no caixa de força mexendo. E aí eu falei pros caras, a primeira é minha, a primeira é minha, a primeira é minha. Os caras nem estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí eu virei para ele e falei, cara, eu acho que o pagodense está aqui hoje num lugar que a gente ocupa, de ser um dos destaques do samba da cidade. A gente deve muito a esse cara aqui. E eles nem entendiam. Ele olhou assim, sem entender. Eu falei, eu acho que o respeito com os trabalhadores da cultura mesmo, cara. Naquele processo, pouco importa se a gente estava começando ou tinha 20 anos de carreira. Eu acho que o respeito, eu acho que o processo de falar, olha, não tá legal, mas faz assim, era totalmente diferente. Então, cuidado, a falta né? de cuidado dele com a fala e com a gente fez com que a gente desse outros passos, claro, para melhorar. Isso aí é inegável, mas o impacto que ele deu, que fez meu irmão dentro desse processo de tanta porrada, fez que meu irmão parasse de tocar o samba. Acredito que se ele tivesse outro cuidado, talvez meu irmão estivesse aqui dividindo comigo hoje esse papo.